E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do TS Academy. E antes de dar início a esse conteúdo, deixa o teu like e considera se inscrever, porque tem muitos conteúdos legais aí sendo disponibilizados ao longo da semana. E dessa vez, sendo muito específico para o setor que eu acompanho do mercado de cripto, possivelmente estamos entrando numa onda de aprovação de novos ETFs, e dessa vez puxado aí pelo ETF de Solana. Só para poder recordar, né, quem ainda não conhece, no mercado cripto, uma das formas de exposição a esse setor é o meio spot, que é quando a pessoa compra diretamente o criptoativo por meio de uma exchange, né, que é como uma casa de câmbio, por exemplo, e carrega esse criptoativo em uma carteira, né, faz a gestão dessa carteira aí de forma própria. Agora, os ETFs eles vieram para facilitar para alguns tipos de investidores, né, para alguns perfis que normalmente não têm essa devida experiência ou às vezes já tem muita parte do patrimônio atrelada a alguma bolsa, por exemplo, bolsa americana ou a bolsa brasileira. E para poder unificar tudo isso, ele acaba investindo num criptoativo por meio de ETF, né? Que é como se fosse um fundo negociado em bolsa. Você tem um papel que se valoriza e desvaloriza conforme o preço do ativo que faz parte, né, desse fundo. Então, nessa quarta-feira, dia 2, nós tivemos aí a disponibilização de um novo ETF. Então, nós já temos o ETF de Bitcoin há praticamente 18 para 19 meses. Temos o ETF de Ethereum, que é a segunda maior cripto, né, dentro do mercado, que também já é disponível há alguns meses. E temos agora sendo disponibilizado o ETF de Solana, beleza? Lembrando, só para você se situar, a Solana atualmente ela ocupa aí a posição de sexta maior cripto do mercado. No caso, quinta maior cripto se for ignorar aqui as stablecoins, a Tether, por exemplo. Então, é uma cripto muito grande, né, que tem uma proporção relevante do mercado, hoje capitalizado em mais de 80 bilhões de dólares. Tá? Só que esse ETF ele é um pouco diferente do ETF de Bitcoin, por exemplo. Tá? Porque o ETF de Bitcoin, se a gente vem aqui, por exemplo, com o IBIT, né, que é o principal ETF, é o maior no caso da BlackRock, ele espelha exatamente o preço, o movimento do Bitcoin. Tá? Então, imagina só que a gestora pega os recursos daqueles investidores e alocam, né, fazem a alocação proporcional à quantidade de dinheiro que eles captaram. Então, sei lá, se eles tiveram lá 1 trilhão de dólares captados por meio do ETF, eles vão ter 1 trilhão em Bitcoin dentro desse ETF para poder replicar o movimento. Então aqui, ó, quedas do Bitcoin de 29%, 30%, aqui também vai representar da mesma forma. Só que esse ETF em específico, tá? A gente vai pegar aqui o caso do ETF de Solana, vamos voltar nele aqui. Aqui, ó, SSK, você consegue procurar dentro do TradingView para dar uma olhada como está acontecendo. Ele foi listado hoje, exatamente quarta-feira, já está sendo negociado. Então abriu aqui às 10h30 junto com a Bolsa Americana, já está em uma variação positiva desse ETF. Só que esse ETF, tá, o desempenho dele, o retorno dele pro investidor, não é apenas sobre o preço da Solana. Tá? Aquela Solana que, por exemplo, a gestora vai ter em carteira. Esse ETF ele tem uma exposição também via staking, beleza? Então você vai ver em diversas outras notícias que é um ETF que se expõe ao preço do Bitcoin, ou seja, ao preço de Solana, rentabiliza ao preço de Solana, porém nós temos também um a mais que é feito a partir do staking, que é um mecanismo de recompensa para, no caso, essa gestora que deixa esses ativos travados ali na rede, beleza? Então, isso acaba trazendo, pelo menos para parte dos ativos, para metade dos ativos, como é especificado pela gestora, uma rentabilidade a partir do staking, tá? Vai ser interessante, um ETF de uma estrutura um tanto quanto curiosa que está sendo listado em Bolsa Americana. Eu digo curiosa porque Bolsa Americana, a regulação de mercado americana costuma ser uma das mais difíceis de você aprovar algo nesse sentido muito disruptivo, algo novo, sem muita validação, como é o caso desse ETF ainda, tá? Então ele foi listado muito provavelmente, tá? No médio e longo prazo, quando outros ETFs forem listados, por exemplo, um ETF que replique somente o preço de Solana, tá? Quando esses outros forem listados, aí nós teremos a possibilidade de um impacto mais direto no preço da Solana, tá? Falando de efeito,
Assim que foi aprovado esse ETF, tá, nós tivemos essa reação no mercado, tá? Não foi uma reação muito forte, isso porque é um gráfico de uma hora. Tivemos aí uma alta de 5%, depois o mercado devolveu, colocando um gráfico diário não foi nada, beleza? Não dá para nem dizer que disparou como está sendo falado aqui em outras matérias. Mas a questão é, um ETF de Solana que replique somente o preço, no meu ponto de vista, e se listado ainda por uma gestora mais conhecida, pode ter mais efeito no médio e longo prazo para empresas adotarem isso, beleza? Apesar de ser um pouco diferente, né, a gente tem agora aquelas empresas que são Bitcoin Treasury Company, que são aquelas empresas que estão aderindo à estratégia Bitcoin, colocando parte dos seus recursos de caixa em Bitcoin. Estão surgindo algumas empresas um pouco mais arrojadas que estão se expondo a criptomoedas alternativas, tá? Essa semana mesmo surgiu uma empresa que começou a comprar Ethereum, né? Ela promete ser uma Bitcoin Treasury Company, só que nesse caso uma Ethereum Treasury Company. Então essa empresa ela quer e acredita que vai surfar um hype muito grande da Ethereum nesse próximo período em que as altcoins podem desempenhar, a famosa alt season, beleza? Aqui, por exemplo, né, para vocês se atualizarem como anda essa questão de Bitcoin Treasury Company, nós seguimos com a strategy, né, se aproximando dos 600 mil bitcoins. Temos a Metaplanet, uma das mais conhecidas, né, também que no caso representa o Japão nesse cenário, com mais de 13 mil bitcoins. E não indo muito longe, tá, a gente pode descer um pouquinho mais. Vamos procurar aqui a nossa da Bolsa Brasileira, a Cash 3, com 596 bitcoins e recentemente passou até o Mercado Livre, que sempre foi uma referência aqui na América Latina em relação ao pioneirismo do Bitcoin como estratégia às suas atividades principais, beleza? Então eu queria comentar isso exatamente sobre a listagem desse novo ETF e que provavelmente isso é uma nova onda que vem acontecer ao longo do ano de 2025. E o que isso impacta em termos gerais, tá? Nós estamos falando principalmente de mais dinheiro fluindo para os mercados. Mais dinheiro fluindo para o mercado cripto, né, ao longo do tempo pode significar uma rotação desse capital, tá? Quando investidores não estiverem talvez interessados em altcoins, nós podemos ter, por exemplo, esse dinheiro fluindo para o Bitcoin, né? Quando a gente tem a volta desse último ciclo, beleza? Então, queria trazer esse tipo de atualização. Fica de olho, se inscreve aqui no canal do TS Academy, porque mais atualizações como essas vão surgir aí ao longo das próximas semanas. O mercado cripto está extremamente aquecido, justamente com a entrada de mais institucional. Tranquilo? Deixa o teu like, se inscreve, muito obrigado e até o próximo vídeo.